lancei meu barco na água, joguei meu anzol na maré. Que seriam homens se não fossem nós mulheres? Dizendo mulher bonita vai na ilha de Maré. Dizendo mulher bonita vai na ilha de Maré. Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia. Eu sou a contramestra Didi, do grupo Herança Cultural Capoeira, aluna do Mestre Catitu. Eu tenho 31 anos de capoeira, sou aqui de Porto Alegre e eu fui contemplada no edital do Circuito de Cultura Popular e Periférica. O meu projeto é Capoeira Tem Mulher na Roda. Durante muito tempo, a história das mulheres na capoeira, ela foi invisibilizada, digamos até que silenciada. E de uns tempos para cá, nós estamos buscando contar essa história, rever o passado e saber como foi essa participação das mulheres na capoeira. Em 2020, nós tivemos a oportunidade de escrever um artigo para um livro de capoeira que se chama Das Mulheres de Resistência a Outras Esquecidas, um ensaio sócio-histórico da capoeira, com as minhas amigas, autoras, a mestra Mara, a professora Persila e a professora Mônica Beltrão. Olá, eu sou Persila Almeida. Na capoeira eu sou conhecida como Per. Eu pratico capoeira há 25 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sou aluna do Mestre Catitu, da Associação Herança Cultural Capoeira. E esse texto ele traz um pouco dessa história, né, das mulheres lembradas e esquecidas na história da capoeira, né? O que não é muito diferente da própria relação da mulher na sociedade, né? Então, traz um pouco dessa história daquelas que são lembradas, né? E que por muitas vezes são lembradas, mas não necessariamente pelos grandes feitos que tiveram, e outras que são totalmente negligenciadas ou totalmente esquecidas na história, na nossa história brasileira e na história da capoeira como um todo. Então, eu vou falar aqui sobre a rainha Aqualtune, Acotirene, Dandara e Teresa de Benguela, que foram as 4 lembradas que nós escolhemos para estar nesse artigo. Então, a Aqualtune, ela foi também uma liderança, né, do Quilombo dos Palmares. Ela foi mãe de Gangazumba e avó de Zumbi. Essa foi o material que nós encontramos, né? E ela é pouco lembrada na história brasileira. Ela é citada, ela é mencionada, mas ela é muito pouco lembrada, né? A Aqualtune era então uma princesa africana que comandou em 1665 um exército de 10.000 homens contra a invasão do seu reino no Congo. E após o seu reino ser derrotado, ela foi então trazida para o Brasil. Ela desembarcou no sul do Recife, Pernambuco, e foi vendida como escrava reprodutora por ter uma aparência saudável. A Aqualtune, então, para fugir dos estupros que vinha passando, se juntou a um grupo de outros escravos para destruir a Casa Grande, né? Fugindo com pelo menos 200 escravos. Mesmo grávida, a Aqualtune conseguiu escapar. Quando chegou, foi reconhecida como uma princesa, né? Recebendo as lideranças de Palmares, aonde usou todo o seu conhecimento de política e de estratégia de guerra e organização que foram extremamente importantes e fundamentais para a consolidação, então, do Quilombo de Palmares. Então, essa é um pouquinho da história de Aqualtune que nós trouxemos para o artigo. Falando agora de Acotirene. Seu nome foi dado a um importante mucambo do Quilombo dos Palmares. Ela exercia a função de mãe conselheira de todos os refugiados quilombolas. Antes de Gongazumba assumir o poder, e mesmo após ele assumir, ela continuou sendo a conselheira e ela era consultada por todos os quilombolas por ser essa pessoa de referência dentro do quilombo. Poucos são os registros que nós temos de Acotirene. As informações não dão conta, né, de quem foi essa grande mulher, de quem foi essa grande guerreira.
E todas as contribuições, então, das suas orientações foram na luta que foi travada no Quilombo dos Palmares. Agora falando um pouco de Dandara, de quem a gente já ouviu mais falar, né? Dandara, então, foi uma negra guerreira do período colonial brasileiro. Não se sabe muito as informações da origem de Dandara, né? Se ela nasceu no Brasil ou se ela nasceu no continente africano. Mas conta-se que desde menina juntou-se a outros negros que lutavam então contra a escravidão no Brasil. E que muito além dos serviços domésticos, ela também plantava, ela caçava, ela lutava capoeira e ela liderou falanges femininas do exército de negros de Palmares. Ela foi uma verdadeira heroína e contribuiu, né, muito para a organização e a elaboração das estratégias que eram utilizadas no Quilombo dos Palmares. Essas estratégias, né, eram estratégias de resistência, né, e Dandara participou e se envolveu diretamente. Ela foi esposa de Zumbi e teve com ele 3 filhos. Com a invasão holandesa, se intensificaram então os ataques a Palmares e Dandara sempre lutou na resistência palmariana. Esteve sempre ao lado do Gangazumba, né, que era o rei, e até quando Gangazumba assinou o Tratado de Paz do governo com Pernambuco, Dandara estava ao lado de Gangazumba. Ela teve um papel importante por entender que esse acordo, né, não previa o fim da escravidão, e então foi o momento em que ela e juntos romperam com Gangazumba, porque ele era o tio, né, de Zumbi. Então, ela acaba por romper, né, com Gangazumba. Em um dos ataques, então, né, em Palmares, Dandara se suicida, jogando-se de uma pedreira, para não se submeter às condições de ser escrava. Teresa de Benguela, né, uma das últimas, então, guerreiras das quais nós falamos no nosso artigo. Personagem importante nas lutas por liberdade no século XVIII, tornou-se um símbolo da liderança na luta guerreira de Quilombo, né, no Quilombo Quarité, em Mato Grosso. Viveu no Vale do Guaporé e foi conhecida como Rainha Teresa. Após a morte do seu marido, coordenou a estrutura administrativa, econômica e política do Quilombo por mais 20 anos, revelando-se uma líder ainda mais implacável, né, e obstinada, desafiando a coroa e o sistema escravocrata português, comandando a maior comunidade de negros e indígenas da capitania do Mato Grosso. Existem relatos que ela tenha sobrevivido até meados de 1770, sendo assassinada pelo exército, ou também que ela se suicidou, né, então, por ter que se submeter ao domínio de brancos e ser escravizada. Foi instituído, então, em 2014, no dia 25 de julho, o Dia Nacional, né, de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Então, eu trouxe aqui um pouquinho desse relato, né, um pouquinho do relato do nosso artigo. Ele conta um pouco da história dessas mulheres, né, da importância que elas tiveram para a história da luta escrava, né, da luta por libertação dos escravos, né, e da luta da cultura negra, né, na história brasileira, mas que são mulheres, então, que nem sempre, né, foram lembradas pelo tanto de feitos que fizeram. E foi esse o motivo pelo qual nós escolhemos estas para estarem, então, no nosso artigo. Muito obrigada e até a próxima. Olá, eu sou a Mônica Beltrão. Estou aqui para convidar você até para refletir junto com muitas mulheres em histórias que foram erguidas a muitas mãos. Caminhamos, entramos em produção, em estudo, mas para que a gente pudesse enaltecer mulheres de resistência e outras que quiseram que fossem esquecidas. Mas aí estamos lá por elas. Estaremos sempre entre elas. E aí saudando, respeitando,
trazendo e fortalecendo as situações de ancestralidade, de aprendizado, de mulheres valentes e desordeiras. E por que não falar de algumas delas? Uma delas, inclusive, teve todo o seu feito noticiado na Gazeta da Tarde no ano de 1895. Uma mulher de nome Lídia, anunciada, né, proclamada em sessão policial como uma mulher capoeira que fez desordem. Por como não citar, inclusive, Jerônima, uma mulher que estava lá, noticiada em 1876. Outra que a gente precisa trazer é Rita Diamantina, com muitas histórias emblemáticas, histórias de resistência, de valentia, inclusive de negação de identidade, mas continuou lá, né, com muitos relatos de uma vida sofrida, mas com lutas muito maiores e vitórias que merecem ser lembradas, para não compor o rol das mulheres que tendenciosamente quiseram que fossem esquecidas. Então, a gente tem, na verdade, dentro dessas mulheres todas, mulheres como Calça Rala, Nega Didi, Maria Parabonde, Júlia Fogareira, vamos dizer, Adelaide Presepeira, mulheres que estiveram lá, ocupando espaços que foram normatizados por situações masculinizadas, nessa história sobremaneira do século XIX. Então, mulheres que estavam circulando, que tinham profissões na área de costura, bordado, que eram chapeleiras, rendeiras, modistas, floristas, que tinham ações complementares, que trabalhavam nos açougues, mas que estavam lá, criando espaços de coragem e disputando seus espaços de poder. Poder de fala, poder de escuta, poder de chegada. Mulheres que foram valentes, ergueram valentias, mulheres que transformavam de suas vozes verdadeiras navalhas, de seu corpo de luta, expressão de valentia. Mulheres valentes tomando o lugar de mulheres comuns. E é nessa história de pesquisa, de encantamento, numa visão não romântica, mas real, de mulheres que estiveram lá e que hoje nós fazemos questão de lembrar, questão de trazer, questão de vamos dizer, navegar por entre histórias, lutas, derrotas muitas vezes, mas de resistência. De vozes que foram silenciadas por alguns, mas que automaticamente, com suas trajetórias e essências que eram imbatíveis, destemidas, desordeiras, porque desorganizavam para se organizarem enquanto ação afirmativa. Mulheres que estiveram lá o tempo inteiro e que nos inspiram assim até hoje, inspiram de uma forma valente, combatente. Mulheres que são navalhas em ação. Então, dentro de todas essas situações que a gente precisa trazer, em qual delas você se encaixa? Que possamos celebrar mulheres de voz, mulheres entre tempos, mulheres entre histórias, que possamos celebrar, que possamos trazer histórias de muitas valentias, de mulheres de ontem, mulheres de hoje e mulheres que cercam as nossas instâncias, os nossos espaços, que possamos inspirar novas ações, que possamos navalhar quem quer nos silenciar. Mas é um silêncio, uma navalha simbólica, uma navalha travestida pela voz, que possamos chegar. Porque se a sua voz é uma navalha em ação, a sua desordem sempre será uma construção. Dentre todas as situações de pesquisa, né, que podemos dialogar, é importante o diálogo com a pesquisa, nesse processo de descoberta. Então, muitas mulheres foram erguidas
que merecem ser lembradas, jamais serão esquecidas e que precisamos dividir e compartilhar. Algumas mulheres, como Adelaide Presepeira, que nos festejos de julho andava com navalha em punho. Rita Diamantina, inclusive, citada muitas vezes no Jornal do Brasil. Inclusive, na data de 7 de novembro de 1902, ela foi citada como a mulher capoeira. Nesse jornal, foi narrado que Rita era uma desordeira, que travou uma luta terrível com o praça Tomás Fernandes. A gente tem outras situações que precisamos anunciar, como Jerônima, que foi noticiada inclusive com grande vigor, a notícia de forma muito exclamativa, trazia que mulher capoeira. Outras mulheres que imprimiam para alguns notícias de horror, mas que se a gente for mais a fundo, dialogar com as pesquisas, a gente percebe que eram mulheres que estavam fazendo suas histórias, mas muitas vezes tinham sob ameaça um possível silêncio que negavam. Então, o silêncio como ameaça para uns, para outras, para essas mulheres era uma forma de resposta. Então, todas as vezes que quiseram silenciar, essas mulheres estavam lá para dizer que cada voz precisava sair. Como Jerônima, como foi bem citado na questão do Pará, Maria Isabel, Zeferina de Tal, Salomé, que foi entre os anos de 1920 e 1930, como nas pesquisas a gente encontrou registros de que ela cantava no samba e jogava capoeira. Então, quem são essas mulheres? Dentre tantas outras que nesse ato de beber a pesquisa a gente pode trazer novamente essas mulheres que encorajaram novas histórias, outras histórias, retomaram suas histórias e puderam contribuir com o registro da história de mulheres valentes, desordeiras e ocupando seus espaços de poder. Algumas questões bem relevantes acontecendo no Brasil nesse momento. Em 1941, o decreto que proibia a prática desportiva de mulheres, dizendo que era incompatível com as suas condições de natureza. A deliberação número 7 de 1965 não permitia a prática de lutas de qualquer natureza para as mulheres. O uso de calça comprida não era bem visto também, era um privilégio masculino. As mulheres precisaram enfrentar para poder usar lá na década de 40 aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, no Senado só foi liberado o uso de calça comprida em 1997. Em Paris, em 1800, se uma mulher fosse vista de calça em público, ela poderia ser presa pela polícia. A mestra cigana, Fafá de Canjiquinha, começou a capoeira lá na década de 70. Ela foi a primeira mestra a se formar na capoeira. Mestra, conta um pouquinho da tua história e da época em que as lutas e a capoeira não era permitido para as mulheres. Salve, salve a todos. Eu sou a Fafá de Canjiquinha, conhecida fora da Bahia como mestra cigana. Sou de Angra dos Reis e treino capoeira desde 1970. E para nós, mulheres profissionais da capoeira, significa dizer que a gente vive em constante enfrentamento, né? Porque as dificuldades, elas são constantes. Mulher antigamente não podia treinar capoeira por ordem médica. A justificativa é que ele dizia que a capoeira prejudicava a biologia feminina. Vai ouvindo. Eu não tinha acesso aos instrumentos, eu treinava os instrumentos e os movimentos nos bastidores, por detrás dos bastidores. Mestre Canjiquinha é como se fosse o meu personal, não é verdade? Bom, ele achava que homem era homem, mulher e mulher, cada um com suas peculiaridades, não é? Então, por exemplo, eu não jogava no toque que os demais jogavam, entendeu? Tinha o toque exclusivo para mim. Ele fez, aliás, um toque de capoeira para mim, que é o Angola em Jeje,
Não sei se por homenagem ou por machismo. Né? E por exemplo, na festa de arromba, que era um tipo de treinamento que ele fazia, eu nunca participei, claro. O que eu participei junto com os outros foi o toque de samongo, né? O samongo eu participei algumas vezes, mas porque eu me adentrei na brincadeira, senão ele não me chamaria não. Se eu ficasse sentadinha no banco esperando, ele não me chamaria. E a estratégia que eu encontrei para poder lutar pelo meu espaço social foi estudar, gente. E estudar muito, não foi pouco não. Aí sim, aí aquela submissa passou a se transformou numa feminista. Aliás, eu achava que a gente não tinha direito a nada antigamente, né? A não ser preparada para a maternidade e se senhor. Então, até hoje, a luta da mulher, sabe, ela é contínua. Um abraço a todos vocês pela atenção e me disponibilizo para qualquer coisa que vocês precisarem. Beijinho. Acho que o ponto alto, né, do protagonismo da mulher na capoeira é quando ela se torna mestra. Eu acho que a mestria é um momento muito esperado pelas mulheres e cada vez que uma se forma, todas as outras se sentem representadas. Então eu tive a oportunidade de conversar com algumas mestras do Brasil, onde elas me disseram o que fortalece elas na capoeira. Olá, sou a mestra Amara do grupo Herança Cultural Capoeira e passando aqui a convite da minha amiga, mestra, né, Didi, para falar um pouquinho para vocês do que me fortalece na capoeira. Bom, mas eu queria lembrar vocês que eu iniciei a capoeira aos 12 anos de idade, tá certo? Com o meu irmão, mestre Chuveiro. E hoje, né, 38 anos aí na arte, praticando a capoeira. Sou de Guarulhos, São Paulo, eu moro aqui, mas nasci na Bahia, né? Mas vim de lá muito pequenininha, bebê ainda, e toda a minha história de capoeira está ligada a São Paulo, né? Especificamente a Guarulhos, onde eu sou a única mestra do município aí, que tem para mais de 50 anos de capoeira, eu sou a única mulher formada mestra. Bom, o que me fortalece dentro da capoeira é ver o quanto a capoeira, né, onde ela chegou, onde ela está e onde ela pode ir ainda alcançar. É ver a quantidade de mulheres que, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas coisas que envolvem o nosso cotidiano, que estão hoje aí nessa mestria, as que estão próximo, né, contra a mestra, como a Didi também, que já era para estar formada e por conta da situação que vivemos hoje, mas já é a mestra, né? E o quanto as mulheres conquistou ao longo dessa história. E o que me fortalece também muito é a questão do ensinar e aprender. O quanto a capoeira pode nos ensinar todos os dias. E eu poder, assim, disseminar, passar para frente os meus ensinamentos e poder passar a capoeira para os meus alunos e saber que eles vão seguir adiante aí com essa história, com esse meu legado. Então é isso, galera. Muito obrigado, Didi, e parabéns a todos, todas. Olá, me chamo Valdize Ângela de Abreu, conhecida no meio capoeirístico como Mestra Yuna. Moro em Goiânia, filha de nordestina Francisca e do goiano João Manuel. Tenho 47 anos, só na capoeira eu já vou fazer 37 anos na caminhada. Sou do grupo Candeias, aluna do mestre Suíno. De lá para cá foram muitas coisas, muitas cicatrizes, muita vontade de parar, mas somos resistência sempre. Temos que persistir, continuar. O que me mais motiva na capoeira são elos, amizades,
é a magia em si que existe no todo meio, no contexto capoeirístico, roda e fora de roda. Então, eu acho que é isso. Somos resistência, sempre seremos. A você, mulher, persista, busque, insista. Beijo a todas e todos. Olá, capoeira! Quem fala aqui é a mestra Brisa. Eu estou aqui a convite da Contramestre Didi e vou falar um pouquinho da minha história, tá? Eu sou a mestra Brisa, como já falei, sou daqui de Salvador, Bahia, nascida aqui e comecei capoeira em 1992 no Nordeste de Amaralina, né? Aquele lugar histórico pra gente que é capoeira, certo? E aí a contramestra pergunta, o que lhe fortalece na capoeira? O que me fortalece na capoeira é estar próximo da ancestralidade, saber de onde eu venho, pegar os exemplos vivos da minha história, né, e já desencarnados, e poder lançar como guia, respeitando a ancestralidade e fazendo a vida correr, né, abrindo novos caminhos como referência. Também o que me fortalece na capoeira é o aprender fazendo. Hoje eu sou docente na universidade e desde 96 aprendi a fazer docência fazendo na capoeira. Então, meu muito obrigado, a capoeira me fortalece também nisso. E o terceiro aspecto, de um de tantos, né, é a circularidade. É a minha filosofia de vida saber que podemos estar sempre equidistantes, todos juntos nessa vida. Olá, aqui quem fala é a mestra Michelinha do Grupo Aruanda de Brasília. Tenho 29 anos que pratico a capoeira, 38 anos de idade. O que me fortalece, o que me anima, o que me motiva são pessoas fantásticas, dedicadas com a nossa arte, assim como a nossa futura mestra Didi. É isso aí, galera. Forte abraço. Oi, pessoal. Eu sou a mestra Rosa. Sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Pratico capoeira há 39 anos. Faço parte da escola de capoeira Baobá. E o que me motiva na capoeira é ver essas mulheres aí emanando força, se dedicando, ocupando os nossos espaços, né? Praticando uma linda capoeira e lutando pela nossa cultura. Isso é o que me motiva na capoeira. Salve, salve! Sou mestra Arara, discípula de mestra cigana Fafá de Canjiquinha. Sou de Volta Redonda, sul do Rio de Janeiro. Tenho 40 anos de capoeira e 10 anos de mestra. O que me fortalece na capoeira é saber e buscar sempre minha história, minha verdade e minha linhagem, para transmitir aos nossos próximos que virão. É saber de onde viemos e para os quais irão. Me fortalece também saber a grande ferramenta transformadora e social que temos em nossas mãos e nossos pés, e principalmente como usar essa ferramenta. Hoje me sinto forte em ser uma mestra de capoeira, mas também e principalmente uma educadora de capoeira. Salve, capoeira! O que me fortalece na capoeira é a esperança de vê-la unida, unificada, sem afrontos e sem atritos. Salve! A capoeira no Rio Grande do Sul é muito forte. A presença das mulheres também. Lá na década de 90, já fizeram o primeiro encontro feminino de capoeira, que foi bem representativo. E daquele momento para cá, só conquistas e protagonismo da mulher crescendo dia a dia aqui no nosso estado. Os coletivos femininos de capoeira, eles surgiram com muita força nos últimos anos e eles são muito importantes para não só para a resistência, mas também como empoderamento, estimular outras mulheres, a acolhida. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um coletivo fundado há 11 anos, que é o coletivo Dona Maria, Como Vai Você? Eu sou a instrutora Bisnaguinha,
faço parte do grupo Capoeira Preto Rico, pratico a capoeira há 19 anos, sou de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e faço parte do coletivo Dona Maria, como vai você? Oi, eu sou a instrutora Foca, tenho 26 anos de capoeira, sou do grupo Camboatá e vivo na Espanha e sou do coletivo Dona Maria, como vai você? Eu sou a graduada peteca, eu moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu sou do grupo Herança Cultural Capoeira e eu pratico capoeira há mais de 30 anos. E eu faço parte do coletivo Dona Maria, como vai você? Eu sou monitora moleca, tenho 55 anos, 12 anos de capoeira, sou do grupo Aruanda, aqui de Porto Alegre, e faço parte do coletivo Dona Maria, como vai você?